E agora, né? Mas o que a gente precisa, né? O que a gente pode apresentar, o que a gente precisa apresentar concretamente, emergencialmente, né? Como alternativa para a crise da segurança pública no país, né? Certamente existem várias questões, né? Existe muito debate sobre desmilitarização da polícia, que é absolutamente importante, a desmilitarização não só no sentido formal, né, mas desmilitarização, né, das polícias civis, das guardas municipais, né? Não é só ser institucionalmente militar, mas essa lógica militarizada, essa orientação militarizada, todos os debates sobre controle externo, né, sobre participação cidadã, sobre formas de policiamento. Existe um leque de debates, né, absolutamente importante para a gente enfrentar, né, emergencialmente a questão da segurança pública de um ponto de vista, né, dos direitos humanos, de um ponto de vista, né, do bem-estar da nossa população. Mas eu queria, né, caminhar para encerrar, né, o nosso MEL de hoje, né, colocando 2 pontos para a discussão, né, que pode até se misturar um pouco, mas que eu quero colocar de maneira destacada, né? Um precisamos de uma reforma profunda do Código Penal brasileiro. Leis mais duras, penas mais severas? Não. Exatamente o contrário. Precisamos de uma política de desencarceramento. E precisamos esvaziar os nossos presídios. A grande maioria, inclusive, das pessoas que estão presas no Brasil, das que estão condenadas, né, que tem um percentual grande que nem foi julgada, né, estão presas em função de crimes contra a política de drogas, de crimes contra o patrimônio, crimes, né, que não envolveram o emprego de violência, né, e ficam, né, em instituições que a gente sabe, né, que muitas vezes, se não na maioria das vezes, embrutece as pessoas, né, provoca muita reincidência e muitas vezes produz um ciclo de reincidências cada vez mais violentas, né? Então, precisamos interromper o processo de encarceramento, precisamos esvaziar os presídios, né, tomando as medidas que forem necessárias, né, para a reincorporação dessa massa carcerária à liberdade. Mas isso é absolutamente urgente e necessário. E, para isso, né, a gente precisa de um código penal, né, que, assim, para início de conversa, né, não vou nem entrar na agenda antipunitivista, porque eu estou falando de programa mínimo, né, mas pelo menos minimizar ao máximo, né, o encarceramento como punição, né, dentro do nosso sistema penal, né? Eu acho que tem que limitar o encarceramento, né, o mais rápido possível para os crimes violentos, né, para o homicídio, né, o crime que envolva, né, violência sexual, né, restringir e estabelecer penas alternativas que não levem ao encarceramento, né, para os crimes que não tenham, né, o emprego da violência. Sempre tem um debate do que fazer os corruptos, se prende os corruptos, não prende os corruptos, né? Eu acho que, como programa mínimo, né, a gente pode prender os corruptos, né? Mas eu acho que o programa máximo para os corruptos tinha que ser outro, mas tudo bem. Porque no programa máximo não tem pena de prisão. Mas essa é outra discussão, né, que não é tão importante. Mas a gente entender a despenalização, né, dos crimes, né, que hoje, né, são os que fazem lotar as nossas cadeias, né? E também
a gente precisa, né, com essa reforma do Código Penal, redirecionar a ação das polícias, né, para a repressão aos crimes violentos. Né? Porque, no final das contas, se a gente olha concretamente os números dos inquéritos abertos, das pessoas processadas, condenadas, né, os crimes violentos são a menor parte, né, do resultado da ação policial, que acaba, né, ficando consumida, né, pela guerra às drogas, que é o outro ponto que eu queria destacar, né, sobre a questão desse programa mínimo, desse programa urgente, né, que é a questão, né, da legalização das drogas, né, ou seja, da descriminalização e da regulamentação da produção, do consumo, né, e da distribuição de todas as drogas hoje ilegais, né, porque esse mercado, né, ilegal das drogas, ele é o principal mecanismo, né, de criminalização da pobreza, de extermínio, né, dos jovens no Brasil, de corrupção das autoridades em todos os níveis. Né. Esse é o principal instrumento, né, a principal engrenagem. Mas não vai resolver todos os problemas? Não, não vai. Né? Eu sou comunista. Eu acho que resolve todos os problemas, né? Socialismo no mundo inteiro, aí a gente chega na utopia. Né? Não resolve todos os problemas, mas é a principal medida, né, para a gente desarmar, né, tanto o crime como as polícias. Né? A gente tem que quebrar essa corrida armamentista para a gente poupar, né, as vidas dos jovens, especialmente dos jovens negros e pobres das favelas e das periferias do Brasil, que são as principais vítimas da nossa sociedade. São os que mais morrem, os que mais são encarcerados, né? E morrem e são encarcerados muito em função dessa máquina da guerra às drogas, dessa suposta guerra às drogas. Então, o debate geral sobre a despenalização e o debate específico, né, sobre a legalização das drogas me parecem que são os mais difíceis, os mais desafiantes, né, e são também os mais urgentes, os mais importantes, os que podem, né, rapidamente mudar drasticamente o cenário, né, da questão da violência. Né? Eu acredito que, em pouco tempo, a gente esvaziar as cadeias brasileiras, né, agrega tanto um setor absolutamente excluído da nossa sociedade, né, que as consequências são muito mais positivas do que se pode imaginar e muito diferentes, né, do medo, do pânico da classe média, né, dos reacionários, da classe média não, dos reacionários, né, que teriam pesadelo só imaginar a nossa população carcerária voltando para os níveis de 1990.